realidade virtual é algo bem antigo, na verdade, mas até hoje parece uma coisa bem de filme futurista, né? Mas a realidade é que muito dessa tecnologia já chegou nos dias de hoje. Mas pouquíssima gente sequer ouviu falar disso. Vide as pessoas ficaram impressionadas com o Apple Vision Pro fazendo umas coisas que outros headsets com 1/5 do valor já faziam. Mas como é utilizar o VR na vida real? Talvez você nunca tenha visto um óculos de realidade virtual pessoalmente, e se você viu, talvez você nunca tenha tido a oportunidade de usar, de testar essa tecnologia. E não adianta você ver vídeos na internet. Isso é tipo você dizer que visitou um lugar porque você viu um vlog de viagem naquele lugar. São duas experiências bem diferentes. Ainda mais se tratando de uma tecnologia que o ponto principal é que você vê o mundo como se estivesse lá e você interage com ele com as suas próprias mãos. E se esse é o seu caso, esse vídeo aqui é pra você. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pras pessoas que nunca tiveram essa oportunidade como é realmente usar o VR na melhor da minha capacidade. Esse daqui é o Quest 2, um aparelho que tá saindo por um preço bem legal já aqui no Brasil. Vou deixar um link aí na descrição. Na descrição você vai encontrar o link para compra desse produto e de outros de lojas que eu confio. Aliás, esses links não são só o que eu recomendo, mas o que eu usaria pessoalmente se eu fosse comprar esse produto hoje. E além disso, você pode ganhar um cashback bacana para ajudar nessa compra aí. Isso por causa do nosso patrocinador Cuponomia. Se você clicar no meu link do Cuponomia, que é o primeiro que tá aí na descrição, você já ganha de cara R$5 de bônus. E quando você completar os R$20, você já pode pedir transferência para sua conta bancária sem nenhum custo. Você pode ativar o cashback direto do site do Cuponomia. E olha que tem muita loja lá nesse site do Cuponomia. E aí você realiza sua compra normalmente no site que você gosta e recebe uma parte desse dinheiro de volta. Outra forma de economizar com o Cuponomia é indicando ele para outras pessoas. Quando elas fizerem o cadastro pelo seu link e fizerem uma compra acima de R$50, você já recebe R$5 de bônus por cada cadastro. E o usuário que se cadastra pelo seu link também recebe R$5 de bônus. E é claro, o Cuponomia também acha os melhores cupons para você economizar ainda mais nas compras. Escaneia esse QR Code que está aparecendo aí ou clica no primeiro link da descrição que você vai começar a economizar hoje mesmo. O Quest 2 pesa 503 gramas e você pode colocar acessórios que podem aumentar o peso dele, é claro, mas também podem trazer um conforto maior. O peso dele é mais projetado para frente, como você pode ver, e o peso fica mais distribuído na parte de cima da sua cabeça nessa alça e principalmente na parte do rosto, coisa que o Quest 3 melhorou bastante, diminuindo essa projeção da parte da frente. Mas ele é desconfortável? Não exatamente. Para sessões muito longas pode até ser, mas eu consigo usar por algumas horas sem nenhum problema. Antes de usar o VR, a gente precisa ajeitar a distância entre as lentes. Isso porque o IPD, a distância interpupilar das pessoas, é diferente. Alguns têm os olhos mais juntos, outros têm os olhos mais separados. Isso é muito importante para você ter uma visão clara dentro da realidade virtual. E o Quest 2 tem 3 opções: a opção 1, a opção 2 e a opção 3. E se você mexer com o jeitinho, você consegue deixar no meio do caminho caso seu IPD seja intermediário. O ajuste nele é simplesmente movendo as lentes mesmo, é bem simples de entender. Ao utilizar a realidade virtual, a gente tem uma visão de binóculo, que são os limites da lente. Significa que a sua visão periférica é mais limitada, como se você estivesse vendo através de um tubo de papel ou toalha, por exemplo, só que não tão grande assim, né? O efeito é mais leve. É algo que afeta só o canto da sua visão. E se você quiser um vídeo onde eu explico cada fatorzinho que você precisa conhecer para escolher o melhor VR para você, eu vou deixar no izinho aqui, pode clicar que o vídeo fica aberto aqui para você assistir depois desse, não vai sair desse vídeo não. Mas antes de colocar o VR, vamos entender os controles primeiro. A posição ideal é segurar o controle com esses 2 dedos aqui, o anelar e o mindinho, para você dar a sustentação do controle. O seu dedo do meio fica em cima desse botão aqui, que a gente chama de grip, o botão que espirra, grip, entendeu? Parei. Temos o dedo indicador aqui no gatilho e o dedão nessa parte superior do controle aqui. E nessa parte superior do controle nós vemos 2 botões principais, um botãozinho no canto e um analógico. Os 2 controles são espelhados, então você vai ter basicamente a mesma configuração dos 2 lados, com exceção dos 2 botões principais, que de um lado é X e Y e de outro lado é A e B. E o botãozinho da esquerda é o pause ou menu dentro do jogo e o botãozinho da direita é o menu universal. Basicamente o botãozinho da esquerda abre o menu do jogo e o botãozinho da direita abre o menu do Quest.
quest, para você fechar o jogo, por exemplo. Os controles também vêm com uma cordinha de segurança, mas o meu tá equipado com esse acessório aqui da Kiwi Design, muito legal, que permite que eu coloque a mão aqui dentro e dar sustentação sem eu ter que ficar segurando. É um grip parecido com o do Valve Index, por exemplo. Agora entendido como funciona o controle, é hora de colocar o headset de realidade virtual. Ao colocar o VR na cabeça, você tem que ajeitar ele bem para ficar confortável e para você ficar bem centrado com as lentes. O Quest 2 tem um ponto focal bem no meio das lentes, então é importante que você ajeite isso direitinho. O Quest 3 melhorou bastante isso também, tendo um ponto focal muito mais amplo, deixando a imagem muito mais nítida mesmo para os cantos da lente. Após isso, se o aparelho for novo, você vai configurar ele pela primeira vez, como se fosse um celular ou um computador. Aqueles menus onde você escolhe algumas opções básicas de linguagem, cria conta e vai apertando o Next até terminar. Se vocês quiserem que eu crie um tutorial sobre isso, cubra esse setup inicial do Oculus Quest 2, deixa aí nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo. Depois disso, nós precisamos traçar nosso espaço de jogo, que é uma parte extremamente importante. É dessa forma que os jogadores de realidade virtual não saem por aí quebrando as coisas, caso você já tenha se perguntado isso. E funciona quase sempre. Esse espaço de jogo começa estabelecendo a altura do chão. Para isso, você simplesmente coloca o seu controle encostado no chão. Depois disso, você traceja o ambiente que você quer jogar, evitando, obviamente, qualquer móvel, parede, coisas do tipo. E aqui vem uma parte muito legal da realidade virtual, que é ver o mundo real junto com o mundo virtual. É o que a gente chama de realidade mista. O Quest 2 é bem simples nesse quesito, é mais para você se localizar no ambiente sem ter que ficar tirando o óculos. É essa visão que a gente chama de pass-through. E dá uma olhada no pass-through do Quest 3, é uma evolução notável, realmente, é colorido e numa resolução bem melhor. Terminando de traçar nosso espaço de jogo, nós vamos confirmar e com isso nós vamos ver o nosso mundo virtual. Mas antes disso, eu gosto de fazer um negócio que é ver a caixa que eu desenhei. Então eu saio do espaço que eu desenhei e olha como é que fica no Oculus Quest 2 isso. E ao entrar nessa caixa, o mundo real some e a gente é envolvido pelo mundo virtual. E esse daí é o menu do Quest 2. A gente tem painéis, botões e um ambiente virtual que pode ser personalizado. Você pode alterar esse ambiente virtual desde uma vila na neve até uma cidade cyberpunk. O meu favorito é esse domo. O Quest 2 é um aparelho standalone. Isso significa que ele não depende de nada. Ele por si só já roda os jogos. E aqui a gente tem a loja do Quest. Aqui você pode comprar jogos que vão ser rodados direto no aparelho, sem depender de computador gamer nem nada do tipo. É o próprio aparelho rodando os jogos. Aliás, eu falei que aqui você não precisa mais de um controle. Deixando os controles em cima de uma mesa, olha só a magia acontecendo. Sim, essas aqui são as minhas mãos em realidade virtual. Eu posso mexer nos menus, clicar nas coisas, tudo sem controle. Tudo só com os meus gestos. É o que a gente chama de hand tracking ou rastreamento de mãos. Poucos jogos usam isso, mas é uma conveniência muito boa, principalmente para mexer nos menus. E algumas experiências VR e jogos também usam essa função e é bem legal. E essa é a loja do Quest 2. Aqui você pode comprar não só jogos, mas também aplicativos, porque sim, o Quest também pode servir para produtividade, ou até mesmo como um monitor para o seu PC. Como aplicativos tipo Immersed, te permitindo ter até 5 monitores ligados no seu PC de verdade, tudo virtual no seu VR. E ainda te permite que você chame seus colegas de trabalho para trabalhar com você em realidade virtual, vocês vendo o avatar um dos outros ali, por exemplo. O Quest também te permite conectar aparelhos como teclados Bluetooth nele para você poder digitar sem usar computador, só usando o Quest como seu aparelho. Como ele é Android, você pode baixar e instalar aplicativos que funcionariam no seu celular Android, por exemplo. Mas se produtividade não é o seu ponto focal, aqui talvez jogos sejam. E a loja tem muitos jogos, todos esses rodando direto no Quest, sem depender de nada mais. Não é PC Gamer, não é rodando em nuvem nem nada do tipo, é direto nesse aparelho, não precisa de internet, computador gamer nem nada. Tem jogo de história, quebra-cabeça, puzzles, aventura, terror, basicamente qualquer gênero que você imaginar. Mas por falar nisso, como é jogar em realidade virtual? Basicamente você pode se locomover na vida real, você pode andar para lá e para cá, abaixar, pular, ficar na ponta do pé, se inclinar, e isso vai ser computado no VR. Mas e se eu precisar andar mais? Eu tenho um espaço limitado de jogo, e se eu precisar andar quilômetros? É aí que entra o analógico do controle. Esse negocinho te permite andar para onde você quiser, apontando o analógico para onde você quer ir. Em geral, apesar de terem botões no controle, a ideia é muito mais natural do que parece ser. Você não pensa em apertar botões. Por exemplo, em um jogo, se eu for
for pegar um objeto, eu estendo a mão e fecho a mão nesse objeto. Dessa forma, eu estou segurando justamente os botões necessários para que eu pegue aquele objeto no jogo. Ao atirar, por exemplo, eu vou apertar o gatilho. Fazendo isso, eu consequentemente vou apertar justamente o botão que é necessário para disparar. E assim por diante. O Quest também pode ser usado no seu computador, seja por cabo, conectando um USB-C tanto no Quest quanto no seu PC, quanto, e essa é a minha forma favorita, diretamente pelo Wi-Fi. Sim, sem cabo nenhum. Utilizando um aplicativo nativo do Quest, instalando ele no computador, ou então usando um aplicativo como o Virtual Desktop, que esse é pago, mas muita gente prefere a interface dele e algumas funcionalidades extras. E não depende de internet, não importa se a sua internet é boa ou não. O que importa é que você tenha um roteador bom. E o roteador mais custo-benefício que o próprio criador desse Virtual Desktop recomenda é esse que eu vou deixar aí na descrição também, para você comprar direto na Amazon e melhorar muito a sua experiência em realidade virtual. Para mim acabou esse negócio de travamento desde que eu comprei esse roteador e eu posso colocar o bitrate, a qualidade da imagem lá no talo. Conectando no PC, seja por Wi-Fi ou por cabo, você pode usar o seu Quest como qualquer outro VR nativo de computador. Então a sua biblioteca nesse momento se expande para não só a biblioteca do Quest, mas todos os jogos nativos de realidade virtual para computador. Inclusive as promoções absurdas da Steam com mais de 90% de desconto em muitos jogos. Inclusive se você curte jogos de aventura com elementos de terror, Half-Life Alyx é imperdível. Mas claro, se você não tem um computador gamer, o Quest também roda jogos muito bons. Aliás, vamos citar aqui alguns jogos de alguns gêneros diferentes que rodam direto no Quest 2. Competitivos online. Gorilla Tag, basicamente um pega-pega frenético de gorilas low poly online. Population 1. Esse é um PUBG misturado com Fortnite, um jogo de tiro e construção com escaladas rápidas em um Battle Royale frenético e ainda de graça. Gym Class. Imagina jogar basquete em realidade virtual. Agora para de imaginar e compra o Gym Class e realiza isso porque é exatamente o que esse jogo é. Pavlov. Jogo de tiro padrão em realidade virtual. Você vai ter que recarregar a arma manualmente. Acabou esse negócio de apertar R no teclado e se salvar. Jogos de luta. Thrill of the Fight. Jogo de boxe bem pé no chão e bem cansativo. Ótimo para um exercício. Creed Rise to Glory. Jogo de boxe do universo de Rocky Balboa. Bem legal, com modo de história desafiador. Eu quase morri de verdade na última luta. Blade and Sorcery Nomad. Jogo de luta com espadas, arcos, flechas e magia. Você luta contra hordas de inimigos com arsenal medieval em mãos. Aventura e história. The Walking Dead Saints and Sinners. Um jogo de terror e aventura em que você se imerge no mundo de The Walking Dead como um sobrevivente. Coleta recursos, cria novas armas e sobrevive às hordas de zumbis. Resident Evil 4. Esse é o clássico de PS2 todo reimaginado em realidade virtual. Eu zerei o game dessa forma e é fantástico. Não confundir com um remake, esse daí é exclusivo de PSVR 2 até então. Into the Radius. Esse daqui é o Stalker de realidade virtual, um jogo misterioso, extremamente realista nas mecânicas. Assassin's Creed Nexus, jogo exclusivo da Meta no universo do Assassin's Creed. Mesas e tabuleiros. Eleven Table Tennis. Esse jogo simula uma mesa de ping-pong para você. E as mecânicas são muito bem feitas e permite até jogar online contra outras pessoas ou jogar só contra bot mesmo. Poker VR. Uma mesa de poker, pessoas online e você jogando o game. Simples assim. Demio VR. Esse tem até gameplay aqui no canal. Vou deixar aí no izinho também se você quiser conferir depois. É um RPG de mesa onde você rola o dado, mexe a sua peça, usa cartas de poder e enfrenta os inimigos. Mas o que mais esse aparelho faz? É possível jogar online e conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Inclusive, se você configurar tudo direitinho, o personagem no jogo online vai ter a altura do usuário. Isso, junto com gestos de mão, de braços, permitem conversas muito naturais, mesmo com pessoas que você nunca viu pessoalmente. Ou então com seus amigos que moram longe, por exemplo, o que é bem legal. Também é possível colocar o exercício em dia com um óculos de realidade virtual, com jogos como Thrill of the Fight, Creed, Stride e o clássico que você provavelmente já viu, Beat Saber. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é simplesmente explorar mundos fantásticos e relaxar vendo paisagens muito legais, seja no VRChat ou na própria Steam. Tudo em tamanho real e em 3D. Uma coisa que você nota jogando em realidade virtual é que tudo parece muito maior e grandioso do que vendo na tela do computador. O VR te coloca em perspectiva, em escala naquele mundo. E qualquer jogo tem potencial para ser assustador quando você está cercado por aquele mundo, até o Minecraft. E agora vamos para as perguntas dos inscritos aqui do canal. Eu fiz uma postagem na aba de comunidades dizendo que eu estava criando esse vídeo e perguntei se vocês tinham alguma dúvida sobre a realidade virtual, principalmente para aquelas pessoas que nunca utilizaram nenhum aparelho desse tipo. Então se inscreve aí, porque a gente tem uma comunidade aqui pequena em que todo mundo
mundo é ouvido, então se você comentar, eu vou ver o seu comentário. Só se o YouTube realmente bugar e não me notificar, aí fica difícil, mas em geral eu respondo todos os comentários que eu tiver algo para responder, né? E a sua dúvida pode ser respondida em vídeo, em comentário, e eu posso até trazer um vídeo inteiro com base numa dúvida que você teve, como eu já fiz, por exemplo, nesse vídeo sobre HDR aqui. Primeira pergunta do Guerra Drums. Qual é a expectativa de ser mais acessível o VR? Preço comprado no Brasil. E qual é o VR mais acessível de todos atualmente? Expectativa de ter mais realismo em jogos AAA no futuro breve para os jogos de realidade virtual. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que óculos de realidade virtual são aparelhos de verdade, não são só um brinquedo. Isso eu digo porque eu já vi comentários do tipo, se o Apple Vision Pro chegasse a R$5.000 aqui no Brasil, isso num aparelho que tem um processador de MacBook e outro processador só para tal computação espacial. Se só um MacBook de última geração já é um absurdo, como é que um Apple Vision Pro que tem mais tecnologia que isso seria mais barato? Eu acho que muita gente acredita que VR é basicamente um pedaço de plástico com uma lente que fica grudada na sua cara. Mas aparelhos como o Quest 2 e Quest 3 são muito mais parecidos com consoles portáteis, por exemplo. E um aparelho como o Apple Vision Pro é muito mais parecido com um MacBook. Vendo por esse ângulo, dá para notar que é basicamente impossível que qualquer óculos de realidade virtual fique a preço de banana. Concorda? Dito isso, como é que tá o mercado de realidade virtual aqui no Brasil atualmente? Claro que o preço sempre varia, ainda mais se tratando de importação de produto, ainda por cima aqui no Brasil. Mas atualmente, quando eu tô editando esse vídeo, esses daqui são os valores do Quest 2 e Quest 3 aqui no Brasil. Eu vou deixar esses links na descrição também. Aí você pode acessar e conferir o valor atual desses produtos. Quanto ao VR mais acessível atualmente, é o MetaQuest, não tem nem sombra de dúvida quanto a isso. Ele não depende de nenhum aparelho extra, então significa que você não fica dependendo de comprar um console ou então um PC junto com ele. Ele também faz o tracking dos controles direto com o próprio aparelho, então a sua usabilidade não depende de instalar base stations de detecção de controle pela sua casa, como o Valve Index depende e alguns outros aparelhos também. Aliás, é uma tecnologia que tá morrendo, né? O Inside Out Tracking, né? O próprio aparelho rastreando é a nova coisa do mercado, né? Acho que veio para ficar mesmo. Além disso, o Quest tem uma ótima biblioteca própria e ainda por cima dá para linkar ele com seu computador, caso você um dia adquira um, ou se você já tiver um, e jogar jogos de realidade virtual do computador. Então, se você não tem muito dinheiro e vai comprar um Quest 2, por exemplo, para entrar nesse mundo, um dia quando você tiver um computador, você já pode jogar os seus jogos de realidade virtual do computador usando o seu Quest 2 que você já tinha. O Quest 2, é claro, é um aparelho muito bom, mas é da geração anterior. Vou deixar aqui uma comparação de gráficos entre o Quest 2 e o Quest 3 rodando nativamente os mesmos jogos. Vale lembrar que essa diferença não vai ser tão notável quando você estiver jogando no PC, né, usando o Quest 2 ou 3, já que nesse caso os gráficos vão estar sendo rodados pelo seu computador, não pelo aparelho. O Quest 3 é um aparelho menos acessível, mas ele traz umas boas vantagens, como a realidade mista e aumentada que é consideravelmente melhor do que o seu antecessor. O pass-through colorido com resolução maior e os gráficos consideravelmente melhores dos jogos, além de um peso melhor distribuído e lentes panqueca muito mais amplas do que o antecessor, são vantagens claras para o Quest 3. Isso significa que o Quest 2 é ruim? Não. Se você não quiser gastar muito e ainda quer um VR, caso a realidade mista e aumentada não seja um ponto muito importante para você, o Quest 2 sai num preço bem acessível e, de novo, lembrando que ele é um console portátil. Ele não é um brinquedo, então não espera ficar preço de banana porque isso não vai acontecer. Sobre os jogos com gráficos AAA, eu já falei sobre um assunto parecido aqui no canal, mas de acordo com um survey da Steam, menos de 2% dos usuários possuem um VR na plataforma. E é claro, isso não contabiliza o uso de VR em geral. Afinal, algumas pessoas têm um Quest e nunca tiveram um PC, por exemplo, e elas obviamente não vão ser contabilizadas nesse gráfico. Mas ainda assim, o número é consideravelmente pequeno. Isso significa que o investimento nesse nicho é muito mais arriscado, com mais chance de poucos retornos em venda. Significa então que poucas pessoas investem pesado nesse ramo de experiências AAA em realidade virtual, o que faz com que poucos usuários vejam justificativa em adquirir um óculos de realidade virtual, o que faz com que poucos desenvolvedores desenvolvam para óculos de realidade virtual, o que faz com que poucos jogadores vejam vantagem em adquirir um VR, e aí fica esse ciclo infinito. Mas nós já temos sim alguns gráficos muito legais em realidade virtual. Lone Echo, Half-Life Alyx, Kayak VR, Resident Evil 4 Remake VR, Resident Evil Village em VR, além de jogos flat screen, ou seja, jogos normais que não são de realidade virtual, que também possuem suporte à realidade virtual, como o modo alternativo
exclusivo de jogar. Como, por exemplo, o Microsoft Flight Simulator, esse último que lançou, e Star Wars Squadrons, por exemplo. Então a capacidade está aí. A gente já tem jogos com gráficos AAA em realidade virtual. A tecnologia já está aqui, mas tem pouca gente querendo tomar os riscos do desenvolvimento. Mais um ponto a se levar em conta é que muitos jogos têm bibliotecas prontas. Esses jogos tipo Body Cam, que todo mundo ficou impressionado com o realismo, boa parte dos assets usados neles são, por exemplo, de assets prontos, que você pode usar em qualquer jogo que você criar. Você pode utilizar ali postes, lixeira, casas, é tudo scan, não scan de scan, né, de escamar as pessoas, é scan de escanear. Mas aí entra um ponto que é um desafio na produção de jogos de realidade virtual. A gente precisa renderizar a imagem 2 vezes. Isso porque cada olho enxerga levemente diferente e a gente precisa dessa diferença para poder enxergar as coisas em 3D. E isso acaba pesando bastante, já que os óculos de realidade virtual hoje em dia têm uma resolução muito boa, melhor do que o monitor de muita gente por aí. O Quest 3, por exemplo, tem 2064 por 2208 pixels por olho, enquanto a maioria dos monitores por aí, e talvez até o seu, é 1920 por 1080 para o painel inteiro. Então preencher uma resolução boa, com 2 visões diferentes e um gráfico ultra realista é um desafio e tanto, mas é um dos motivos pelos quais muitos desenvolvedores optam por jogos cartoonizados, né, estilizados, porque muitas vezes o gráfico é muito mais leve para rodar. Próxima pergunta. O Roberto perguntou aqui: jogos de tabuleiros virtuais, quais são? E apresentar com vídeo, por favor. Confere um game chamado Demio, eu vou deixar no izinho aqui para você conferir uma gameplay aqui do canal mesmo. É bem legal o jogo. Mas existem alguns outros games de realidade virtual em terceira pessoa que eu sou muito fã. O Moss, por exemplo. Não é um jogo de tabuleiro exatamente, mas você vê o mundo por fora, né? Por cima, como se fosse um jogo de mesa. É muito legal. E você que tá vendo esse vídeo aí agora, você com a mão no queixo aí mesmo, você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo? Deixa aí no comentário. E eu posso te pedir só 4 coisinhas bem rápidas. Deixa o like aí no vídeo, confere a descrição desse vídeo, porque eu tenho alguns links de afiliado que me dão uma comissão não, uma comissãozinha caso você clique pelo meu link e compre lá. Eu também ganho um comissãozinho, se você clicar no link eu faço Confere esse outro vídeo que vai estar aparecendo aqui no canto, que o YouTube diz que você vai gostar. E se você realmente gostar desse vídeo, clica no botão se inscrever para acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube. Estamos quase chegando à marca de 3.000 inscritos. E você é necessário para atingir essa meta, parceiro. No mais é isso, com